e quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Vamos ler em Apocalipse capítulo 7, vamos ler o verso 4 em diante. E eu vi o número dos assinalados, eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados. Da tribo de Ruben, 12.000 assinalados. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Azer, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000, da tribo de Zabulon, 12.000, e da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim, 12.000. Grande Pai, nós pedimos que o Senhor faça com que a sua palavra, através da mensagem do seu profeta, seja vivificada no nosso coração, porque a sua palavra é vida, mas o coração tem que estar preparado para poder absorvê-la. Ajuda-nos nesse instante, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Eu quero ler aqui na mensagem do profeta para nós, mais uma vez, solidificarmos nesta revelação as relíquias segundo a eleição. O parágrafo 89 eu estou lendo do selo da antiga tradução de Goiânia, 89. Bem, agora chegamos ao selo. Notaram? Começamos com Israel. Logo chegamos à igreja purificada. Se os irmãos notam que é bom notar pela própria Bíblia, o capítulo 7 começa com Israel. Logo vai para a igreja purificada. Vocês vê do verso 9 em diante, capítulo 7 de Apocalipse, verso 9 em diante, é a igreja purificada, não a noiva. Vamos já começar assim para termos melhor facilidade. Chegamos à igreja purificada, não é a noiva, mas a igreja purificada pela tribulação. Um número tremendo de pessoas com corações sinceros
que saíram de grande tribulação. Vou ler apenas uma parte também para vocês. 7:13. E um dos anciãos me falou dizendo: estes são estes que estão vestidos de vestido branco, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes? E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Isto é a igreja purificada, não é a noiva. A noiva agora ela é raptada. Após o rapto da noiva, então vem o cumprimento desses 144 mil, 12 mil de cada tribo. Vamos ver o que o irmão Brano ensina aqui, porque é verídico a coisa, não é? Estes não são a noiva, porque ela já subiu. Ele está tratando assim porque passou já no capítulo 7, então ele diz: a noiva já subiu. Não quer dizer que a noiva subiu quando ele estava pregando isso no 7º selo. Certo? Ele diz: a noiva subiu porque aqui já está no capítulo 7. Não que a noiva já tenha sido raptada. Mas ele diz: a noiva, ela já subiu. Esta é a igreja. Encontraremos mais adiante como falou Jesus do trono, onde estaria cada um no juízo. E a gente vai ver essas relíquias. A relíquia nós encontramos que é o que resta de cada templo. Você sabe que tem umas relíquias, muitas vezes, dos pais, que aquelas relíquias ficam para os filhos. Os filhos dizem: ó, vamos guardar bem isso daqui, porque isso daqui veio lá de trás. Já vai para os filhos dos filhos. É uma relíquia, que é uma coisa de estima. Então, eu quero fazer referência aqui a duas coisas que Deus tem em grande estima. É estes 144 mil e a noiva, certo? Isto que estou falando da tribulação é a igreja que passa pela grande tribulação, não é a noiva. Então preste mais atenção. Ele diz no parágrafo 92 do 7º selo, tradução antiga: agora, concernente a estes judeus, assim como houve relíquias pela eleição nos dias do primeiro ministério de Elias aos judeus, tempo no qual houve 7.000 crentes guardados pela mão de Deus. Então agora, neste tempo vindouro, quando haverá esta relíquia, haverá 144 mil, segundo a eleição, que crerão na mensagem. Tem um certo grupo, que é exatamente esta relíquia, que crê. E tem aqueles que não crê. Você pode falar o que for para eles, eles não crerão. Mas aqueles que crê também, você pode falar contra eles, que eles continuarão crendo da mesma forma, certo? Nós estamos nos colocando neste lugar. Não importa como os outros falam ou nos tratam. Nós já temos entrado segundo a eleição. Esta noiva, ela não entra pela escolha própria. Não, ela é segundo a eleição. É o noivo que escolhe. Porque desde o natural, se fosse andar corretamente, quem escolhe não é a moça. Não é a moça que diz: olha, eu quero me casar contigo. É o rapaz que diz para ela, certo? Para ver se ela aceita. Então, assim também é Cristo e a igreja. Não é a igreja que escolhe, é Cristo quem escolhe segundo a eleição. Isto é, meu irmão, ninguém vai votar em nós, já fomos elegidos, já somos eleitos, certo? A questão, estou falando aqui de um povo escolhido e eleito neste tempo final. E tem o povo judeu, que é outra relíquia dos 144 mil. Irmão Brana mostra aqui que uns dizem
que esses 144 mil é a noiva, certo? E cada um diz uma coisa. E o irmão Branham vem e traz para nós a parte correta que nós precisamos. Uns dizem, como os adventistas dizem, que o selo de Deus é o sábado, enquanto que o selo de Deus é o Espírito Santo. Estas diferenças é que existe porque você tem um profeta, você está selado pelo Espírito Santo até o dia da redenção. E se nós observássemos que o dia da nossa redenção foi o dia que o Cordeiro saiu do trono. Esse é o dia da redenção. Ele saiu do trono para poder mostrar que foi Ele quem nos redimiu, certo? A maioria não consegue ver isso daí, mas é bom nós olharmos estas coisas assim. Então, irmão Branham continua aqui. Agora, concernente a esses judeus, assim como houve uma relíquia na eleição nos dias primeiros, como entrou estes 7.000 no tempo de Elias, Elias pensou, eu estou só, mataram seus profetas, derribaram seus altares, e somente eu fiquei. Aí Deus avisou ele, não, Elias, você não está só, tem uma relíquia aí também. Tem 7.000 que você não conhece e que não dobrou o joelho a Baal. Então, existe uma relíquia em cada tempo. E a verdade é que, quando você, me perdoe, estou lendo outro lugar. Agora, você discutirá dizendo, irmão, eu não estou muito de acordo com isso de eleição. Eu nunca o tenho lido assim. Porque tem gente que não crê na eleição. Gente não, a maioria das denominações, essas grandes igrejas, não crê em eleição. Que fomos eleitos antes da fundação do mundo. Isso é bíblico. Ele nos elegeu nele mesmo antes da fundação do mundo. Bem, vamos ver se é assim ou não. Se tem eleição ou não. Aí ele diz, abramos a Bíblia, no capítulo 24 de Mateus, verso 31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Vamos acompanhando a revelação que o irmão Branham mostra com respeito a isso. Você sabe, ele enviará seus anjos, Moisés e Elias, são 2. E com rijo clamor de trombeta, singular, é uma mensagem para aquele dia, porque a mensagem não estará mais com o gentil, estará com o judeu, mesmo tendo Moisés e Elias, a mensagem não estará mais com os gentios. Os gentios terão o seu período de castigo nesse tempo. E Deus vai salvar os 144.000. Agora, só de você pensar no 5º selo, que foi antes do capítulo 7 de Apocalipse, que foi no capítulo 6 de Apocalipse, o 5º selo, ali entrou aqueles mais de 6 milhões de judeus que foram mortos através de Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann. Estes homens mataram mais de 6 milhões. Tendo esses 6 milhões, está faltando 144.000, que é a relíquia. E aqui, como tem gente que crê que isto é a noiva, como pode ser a noiva se diz que é 12.000 de cada tribo? A pessoa tinha que ter luz pelo menos para isso. Gentil não é chamado de tribo. O que é chamado de tribo aqui na Bíblia, 12.000 de cada tribo, e nomeia o nome das tribos, são os judeus. Então, não tem nada a ver com noiva. Me parece que é os testemunhos de Jeová que creem que é a noiva. Mas não é a noiva. Esses 144.000 são judeus, certo? São judeus, 12.000 de cada tribo que entrarão
aquele período de tribulação. Eles vão morrer, até Moisés e Elias vão morrer também. E para Moisés e Elias diz a Bíblia que eles não permitirão que seus corpos sejam sepultados, e eles vão ficar ali estendidos na presença daquela grande cidade. E o mundo inteiro vai vê-los. E dentro de 3 dias, eles ouvirão uma voz do céu dizendo: subi cá. Agora você pensa bem, esses homens estavam mortos. Ficar 3 dias ali, já fica estado de decomposição. Mas não vai estar dessa forma, porque eles já foram pré-ordenados para esse fim. Logo, eles vão levantar, e juntamente com eles vão estes 144 mil. Isto aí é uma relíquia dos judeus. Deus já deixou entrar os judeus no capítulo 5, aquelas almas debaixo do altar são almas dos judeus. Entraram no capítulo 6, no capítulo 6 de Apocalipse, no 5º selo. Agora, este outro vai entrar na tribulação. Passando esse período, que desde 1939 a 1945, que estes homens maus, estes 4 anjos, chamados na Bíblia, em Apocalipse 9, creio que é 13, é chamado de anjos. Mussolini, Hitler, Eichmann, é tudo chamado de anjos. Esses homens fizeram mal para Israel, mas Israel está pagando o que os pais deles, lá no tempo de Jesus, pediram: caia sobre nós o sangue dele e sobre nossos filhos. Então, sobre eles, que eram judeus, o sangue de Cristo que eles pediram para cair, caiu em condenação no ano 70. Depois, já na era cristã, 70, foi ali que o general romano Tito entrou em Jerusalém e matou milhares e milhares de judeus, porque eles pediram: caia sobre nós o sangue dele. E sobre nossos filhos, os filhos são exatamente estes do 5º selo, certo? Que já entraram também. Olha, para vocês verem, já aconteceu, eles já morreram. Mas falta ainda morrer 144 mil, que é 12 mil de cada tribo. 12 vezes 12, 144, certo? Matematicamente, a Bíblia está certa. E é com os judeus que vai acontecer isso. Conosco é diferente. Vou entrar logo na nossa parte, que eu creio que é mais importante. Mas vamos aqui. O 94 do 7º selo, tradução antiga, é tradução de Goiânia. Os escolhidos, eleitos, sairão quando? Durante o tempo da grande tribulação. Deus chamará seus escolhidos, os judeus, certo? Seus escolhidos, você tem que ver, tem escolhidos judeus e tem os escolhidos gentios. Os escolhidos judeus são 144 mil, e os escolhidos da igreja, que é a noiva, é uma relíquia, você não sabe quanto, é uma relíquia, não tem uma quantia. Dos judeus tem quantia, 144 mil. A Bíblia o ensina, e também Paulo fala acerca disto. Segundo a eleição, haverá 144 mil crendo na mensagem. É na mensagem de Moisés e Elias. Vocês têm que entender isso. Os quais sairão, literalmente, de milhões e milhões que haverá nesse tempo. Irmãos, vocês veem que aquele que saíram e foram tudo para Palestina, lá em 48, olha para você ver que tempo. Milhões de pessoas, de judeus, foram para lá. Mas tem 144 mil escolhidos só. E esses 144 mil, dentro desse espaço de tempo, desde 1948, até acontecer a grande tribulação, vai ser tirado estes 144 mil.
muitos saíram, muitos entraram, e saíram das nações, entraram em Jerusalém, mas só tem 144 mil escolhidos para esse tempo final dos judeus. Vamos aqui mais um pouquinho. Houve milhões na Palestina no tempo da profecia de Elias, e houve 7.000 salvos dentre esses milhões. Agora, segundo a eleição, quando milhões de judeus estão congregando-se em sua pátria, já que é uma nação, que já foram para lá desde 1948, já é uma nação, haverá milhões. Porém, somente 144 mil escolhidos serão levados a eles, e eles ouvirão a mensagem. Quando a mensagem é levada, somente 144 mil, sendo que tem milhões de judeus. A mesma coisa você vai ver nesse paralelo que podemos ver da relíquia aqui da noiva, a noiva gentia. Quantos milhões saíram das denominações? E aí você vai ver quantos que vão no rapto. Quantos milhões? Mas tem uma relíquia. Não são todos. Não é todo o povo que saiu das denominações na mensagem do profeta. Não é todo o povo que vai no arrebatamento. Rogamos a Deus que estejamos preparados e que nós sejamos o eleito para esse rapto. Nós não podemos culpar os outros. Nós temos que pedir que Deus nos dê graça para viver esta mensagem, porque você está crendo na mensagem que está preparando a relíquia, esse ponto final. É exatamente esse daqui que ainda não subiram e tem que ser raptados. E nós temos aí gente de todas as eras que ressuscitarão para o rapto. Mas aqui, nesse tempo, corpo vivo ser transformado, esse corpo de imortal a imortalidade, então é uma relíquia, é um povo escolhido por Deus. Deus tem escolhido este povo. Não vai você condenar o outro. Olha para a sua natureza, olha para a sua vida, olha para a sua maneira de viver. Você tem que perguntar para si mesmo: sou eu um deste eleito, desta relíquia dos gentios? Porque tem aqueles que vão passar pela tribulação. Eles lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, mas vão passar pela tribulação. É o que está aqui no capítulo 7 também de Apocalipse. Mas a noiva, ela não passa pela tribulação. A noiva, ela entra por eleição, certo? Ele a elegeu para o arrebatamento, assim como Enoque foi arrebatado, o sétimo desde Adão. Agora nós, neste tempo final, na última era, sétima era da igreja, Deus tira um povo dessa sétima era para o arrebatamento. É tanta gente que existe nessa sétima era, mas Deus tira sua relíquia. Deste dia, é um povo escolhido por Deus deste dia. Não tem nada que você é bonzinho, boazinha, e que você faz isso, faz aquilo, e que você vai na igreja, que você dá dízimo, dá oferta. Não, eleição. A gente tem que ter eleição. Fomos elegidos nele desde a fundação do mundo. Efésios capítulo 1 mostra isto. Nós já fomos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo. E agora chegou a hora dessa manifestação. E ela começa a manifestar desde o tempo do irmão Brana. Nós temos o irmão Brana com o povo da América naqueles dias. Mas aquele povo não podia saber da terceira puxada. Deus disse para o irmão Brana: não diga a ninguém. Então aí tem um povo que é uma relíquia de Deus, preparado por Deus nesse dia final, que este povo vai ser raptado sem ver a morte. É uma coisa especial,
certo? Então, não vamos querer, eu vou de qualquer jeito, não. É especial. Também não adianta eu não querer quando eu fui escolhido para ir. Você foi escolhido para crer nessa mensagem. Quantos milhões tem aí melhor que eu e que vocês? Mas eles não creem. Então tem uma relíquia que Deus escolhe para crer. Existe uma relíquia para crer na terceira etapa. Não é todo mundo. Todo mundo vem na mensagem do profeta. Mas depois tem aquela noiva final. O irmão Brana fala nela ao nascer do sol. Haverá essa noiva, virá esta noiva. Não apenas a da América, mas esta que viria exatamente pelo ministério dele. Por isso que ele diz que tinha começado naquele dia. E diz, será tão humilde. Então tem que ser um povo simples, um povo humilde, mas um povo que é dominado pela palavra de Deus. Amém? Amém. O 96 do 7º selo é igual na igreja gentia. Há uma noiva e ela é escolhida e será chamada segundo a eleição. Notem que tudo isso tipifica igreja perfeitamente. Há crentes escolhidos, enquanto que outros não creem. Então, Deus não vai misturar estas pessoas que não creem com as que creem. Sempre as que creem, toda a vida teve o seu lado junto com os que creem. E todos os que não creem, em todas as mensagens anteriores, eles não creram, eles terão seus lugares com aqueles que não creram, em todas as eras. E aqueles que crerem agora, terão seu lugar com aqueles que creram em todas as eras. Só que existe esta relíquia nesse dia final. E nesse tempo, é o tempo da perfeição. A 7ª era, novo nome, tudo vem de uma forma perfeita. Número 7, perfeito, perfeição. E para uma igreja que ela não pode ter outra natureza, senão a natureza da perfeição. E você sabe que desde Jesus ele falou, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Agora, meus irmãos, ele veio manifestar mais ainda a perfeição nesse dia final. Com Jesus ele trouxe graça para nós, graça para podermos entrar. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque tem gente que pelas obras diz, eu sou salvo. Não, pode fazer o bem, pode ajudar quem você quiser, que é bom ajudar. Isso é a parte humana, você ver uma pessoa com fome e dá o que comer, com sede e dá o que beber. E estando precisando de uma roupa, e você dá uma roupa para ela. Isso é normal para um ser humano. Isso não quer dizer que você foi escolhido para o céu para isso. É como muitas mulheres dizem, eu fui mãe de 20 filhos, então eu tenho um lugarzinho no céu. Não tem nada a ver. Ser mãe de 20 filhos e ter um lugar no céu. Tem umas que pode ter um filho só, e vai sem nenhum filho, e tem um lugar no céu. Não é a questão de ter filhos é que vai ter um lugar no céu. É eleição, certo? A pessoa é eleita. Aí você vai lá na Maria Madalena, ela é uma eleita. Você vai na Samaritana, toda errada, mas era eleita. E é difícil você encontrar nos dias de Jesus, Jesus falando de pessoas que estavam perfeitas naquele dia. As que entraram sempre tiveram seus fracassos, sempre tiveram, até que a igreja agora tem que saber que ela está chegando na mensagem que aperfeiçoa. Sem esta mensagem, os irmãos das 6 eras da igreja não serão perfeitos.
se não tivéssemos esta mensagem. Se não tivermos a mensagem desse dia, da terceira etapa, que quer dizer perfeição também, 7:3 quer dizer perfeito, perfeição. William Marion Branham quer dizer perfeito, perfeição. Bran quer dizer perfeito, perfeição. Esta igreja, ela tem que estar com esta natureza sétupla, que é a natureza da perfeição. Então você vai para o seu trabalho pedindo misericórdia para agir direito, para viver direito. Onde nós formos, por onde andarmos, com quem conversarmos, conversamos coisas corretas. Amém? Amém, amém. É igual com a igreja gentil, uma noiva, e ela é escolhida e será chamada segundo a eleição. Há crentes escolhidos, enquanto que há outros que não creem. Se pode conhecer, se você quer conhecer se alguém é escolhido, diga para eles, uma coisa boa é ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles não crerão. Você diga para o outro da mensagem, o Cordeiro saiu do trono, o novo nome é Brana, HM faz parte do nome de Deus. Eles não creem também. São incrédulos, eles não podem fazer parte desta noiva segundo a eleição. Para fazer parte desta noiva segundo a eleição, tem que crer naquilo que Deus está fazendo nesse tempo final. Não no meu ministério, no ministério do profeta, que ele não pode falar para ninguém. Ele não pode chamar alguém e dizer, é isto, a terceira puxada é isto. Ele não pôde, porque Deus o proibiu, porque Deus teria que chamar nós também nesse tempo final, certo? Viemos depois. Irmão Branham não nos conheceu também. Ele só pode conhecer através da visão. É que ele conhece os eleitos, mas ele não pôde nos conhecer. Como Elias, lá no passado, não conhecia os 7.000. que não dobraram os joelhos a Baal. E Elias pensou que ele estava sozinho. E no final do ministério de Mombrana, ele diz, eu estou agora para perder 10.000 de meus amigos. Quando eles lerem e ouvirem essa fita, eles vão pensar que eu estou querendo ser um profeta. E a verdade é que ele era profeta, mas não podia dizer que era o dia nele do Filho do Homem. O novo nome estava nele, porque esse é o novo nome da fé de rapto, não é para batismo. Você que é batizado em nome de William Branham, você tem que saber que você está errado, tal qual as pessoas que batizam falando Pai, Filho e Espírito Santo. O batismo bíblico para perdão dos pecados é Atos 2, 37, 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, porque você só pode ser perdoado e remido por alguém que teve um sangue capaz de te perdoar e te remir. E não teve um homem, não teve um profeta, nem antes de Jesus, nem depois de Jesus. Não teve um homem que teve sangue capaz de remir outro homem. Só Jesus Cristo. É Ele que tinha o sangue de Deus. Todo o sangue nosso é do nosso pai, da nossa mãe, que na verdade o genes vem do masculino, do homem, mas a mistura de natureza vem do pai e da mãe. Enquanto Jesus não. Jesus foi o Espírito Santo, criou o óvulo e a célula sanguínea no ventre de Maria. Ele não teve que tomar nada de Maria, nada de José emprestado. Ele não teve que tomar. Simplesmente ele criou, gerou aquilo no ventre de Maria. Por isso você é salvo, remido pelo sangue de Deus. Amém. Já estou encerrando, tenha paciência. Mais um pouquinho aqui, só para terminar esse pensamento. Se pode conhecer, diga você a um homem a verdade, e deixe isto, que seja provado
pela palavra e até vindicado. Quer dizer, você fala, é verdade, mas eles não aceitam. O batismo é verdade, em nome do Senhor Jesus Cristo, mas eles não aceitam. A mulher ficar calada na igreja, eles não aceitam. Então você já fica sabendo que é essa qualidade de pessoas que não aceitam a palavra, elas não podem se misturar com aquelas que aceitam a palavra. Elas não podem herdar juntas. Porque uma tem incredulidade na palavra, a outra tem fé. É a mesma coisa hoje nós com esses milhões de pessoas que existem na mensagem. E elas, por todo o mundo, não conseguem ver o novo nome da maneira correta, continuar com o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, crer que a mensagem do profeta é para trazer fé de rapto, não é para a cura divina. Oh, gente, eles enganam. A Bíblia já mostra que Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. Ele, Jesus Cristo, não é o William Branham. Então ninguém vai orar em nome de William Branham e dizer que isso aí é verdade. E que foi abençoado, e que foi curado. Vocês me perdoam, mas tem gente que vai na Aparecida do Norte e também recebe. E o que nós temos aprendido é que Deus vê a ignorância da pessoa e cura a pessoa. E a pessoa dá honra e glória a um ídolo. Mas quem foi que curou foi Deus. Então vocês têm que saber, vocês que querem ainda prosseguir batizando em nome de William Branham, orando por enfermos em nome de William Branham, está errado. Não foi William Branham que tomou sobre si nossas dores e enfermidades e levou sobre si. Isaías 53 já cumpriu em Jesus Cristo. Você só tem que ver na parte do profeta é que essa mensagem e o novo nome daria fé de arrebatamento, certo? Fé de arrebatamento é você crer no dia que você vive o que Deus fez. Jesus Cristo veio no Monte Pôr do Sol para os americanos e eles não creram. Nós estamos aqui tão distante do outro lado do oceano e nós olhamos para aquele dia e diz, foi um dia verdadeiro. Nós cremos. Tem gente perto do Calvário que não creu em Jesus, mas nós, há 2000 anos e tanto depois do Calvário, olhamos para lá e cremos nele para a salvação, para a cura divina. Mas você tem que acompanhar cada vez que Deus traz uma mensagem para o público. Essa mensagem do profeta, a terceira puxada, não foi para ser pregada na América. Irmão Branham diz que tem um novo ministério que ele não dá certo aqui na América. Dá certo em outros lugares, mas na América ele não dá certo. Ele diz, um novo ministério. Ele ainda fala sobre isso. Então as pessoas não percebiam que naquele tempo do irmão Branham, com tantos sinais, tantos milagres, tantas maravilhas, mas aquele ministério, o novo ministério, não dava certo para eles. Mas deu certo para nós. Nós cremos nesse novo ministério. Nós cremos nesta terceira puxada, que ele não pôde dizer nada na América do Norte para uma pessoa, nem para a esposa dele, nem para o filho Billy Paul, que andava com ele. Ele não disse para ninguém. E Deus o levou. E ele mesmo disse que ia levar aquilo para o túmulo. E ele levou. Mas a mensagem foi pregada. Quando chegaram as pessoas eleitas, elas ouvem a mensagem, elas leem a mensagem, elas dizem, isso é verdade, isso já aconteceu. Oh, eu pensava que a terceira puxada viria, aí depois eu li irmão Branham dizendo, a terceira puxada foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos, os ungidos 262, tradução da voz de Deus. Deixa eu encerrar aqui. Mas quando você diz uma coisa e a pessoa diz, eu não creio, dali já não se deve lhe dizer
nada. Não tenta ficar pregando para gente que não quer, irmão, que não crê. Olha o que o profeta diz aqui, ó. E dali já não se deve lhe dizer nada. Assim disse Jesus: não lanceis vossas pérolas aos porcos, porque eles as despedaçarão e farão crítica. Você sabe que é a terceira etapa? Você sabe que é novo nome, Bran? Você sabe que é 7, perfeição? Você sabe que é o Cordeiro sair do trono? A era ter terminado? E Deus ter revelado estas coisas para nós, que o irmão Brana pregou no seu dia? Isso é pérola. E você vai querer dar para porcos que pisa na mensagem, que joga fora, que fala mal, que fala contra. Porcos, aqui é chamado na Bíblia: não lanceis vossas pérolas aos porcos. E muitas vezes queremos dar. Quantas vezes estamos tentando sustentar porcos? E não adianta. Você tem que entender que há uma mudança de natureza. Se você teve uma natureza errônea ali atrás, mas aceitou a palavra te corrigiu, você aceitou a correção da palavra, Deus vai tratar com você com esta correção que você aceitou no dia que você vive. E essa mensagem do profeta, ela veio depois dos pentecostais. Esta mensagem, a mensagem de Elias, veio depois dos pentecostais. Eles tiveram uma parte, irmão Brana teve tudo completo. Eles criticam porque irmão Brana teve essa parte e falou desta parte. Por que eles não entendem a terceira parte, que ninguém sabe? Ele podia ter duas partes, primeira e segunda etapa, que muitos tinham no seu dia também. Ele podia exercer esse ministério, tudo bem, mas a terceira etapa é para uma relíquia, é uma relíquia para um povo, para santos. É o que diz aqui, é o que resta do corpo dos santos. Sabe o que é? Uma relíquia, essa noiva final, é para completar a noiva de 7 eras da igreja. Sabe o que é os 144 mil judeus que vai entrar 12 mil de cada tribo? Para completar o número de mais de 6 milhões que morreram nos dias de Hitler, Mussolini e Stalin e Eichmann. Isso é bíblico, gente. Isso foi pregado pelo profeta na festa das trombetas. Não crê quem já nasceu para não crer. Então faz o teste. Falaram contra esta revelação, falam contra esta luz que vocês tiveram do ano 2000 para cá. Antes não tinha essa luz. Falam contra, porque você vai querer dar suas pérolas aos porcos? O irmão Brando diz, deixe-os de lado. Você não tem que preocupar, querer dar uma coisa tão boa, uma pérola dessa, dá para porcos que vão pisar na mensagem, falar contra o que você crê. Como você consegue estar no meio de boas pessoas, mas ouvir uma mensagem que é contra o que você crê? Pai, eu peço ao Senhor que nos ajude, tira de nós todo o mal, purifica a nossa vida, Senhor, corpo, espírito e alma. Faz uma limpeza geral em nós, porque estamos preparando para o rapto, que o que foi arrebatado, Senhor, foi Enoque, que foi o nosso tipo, e agora é o nosso tempo. Se nós vivemos fisicamente até lá, estamos tipificados em Enoque. Se morrermos, estaremos tipificados em Moisés, que morreu e levantou, apareceu vivo no Monte da Transfiguração, em Mateus 17. Pai, ajuda esta igreja, ilumina as nossas vidas, purifica-nos cada dia mais para te servirmos melhor, perdoa os nossos pecados e dá-nos uma consciência tranquila
dentro da sua palavra, naquilo que estamos te observando e obedecendo. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.